Dia desses, a gente conversou aqui com o Orlando Calheiros, que é doutor em antropologia, também é produtor de conteúdo, assina uns trabalhos aí muito maneiros mesmo. Tipo, podcast Cálice, novinho, trata da corrupção na ditadura militar. E ainda o Código do Russo. Anota esses dois nomes aí, ó, Cálice e Código do Russo. O Código do Russo é basicamente a versão mais completa e bem contada que você vai encontrar da história da Lava Jato. É gostoso de ouvir, viu? Olha, na conversa que a gente teve aqui com o Orlando Calheiros, uma questão que foi levantada pela Ana sobre a recepção do conteúdo dele na internet foi parar de algum jeito no chamado milagre econômico da ditadura militar. Olha, a gente realmente não poderia deixar de fazer um corte desse trecho, porque, numa boa, né? Normalmente eu falo assim, só se você quiser, mas nesse caso aí tem umas coisas que você talvez precise escutar. Chega a ter no Código do Russo tem um tipo de comentário que a gente gosta muito aqui, que é a pessoa que tá em conflito com aquilo que ela ouviu e diz assim, que vídeo lixo, que merda de conteúdo, amo vocês, beijo. Sabe? Você sente o cara numa transição, tá ligado? Mexeram com as minhas visões de mundo, mas porra, alguma coisa ali bateu, fez sentido, sacou? Cara, entendeu? assim, eu entendi. Sabe onde tenho isso? Eu tenho essa experiência mais na Twitch. Eu acho que porque pelo formato, porque o vídeo do YouTube, né? O vídeo do YouTube tem essa dinâmica também, né? Porque a pessoa tá assistindo o vídeo no YouTube, ela te xinga, Alva. Sabe qual é? Tipo, ela reage você ali ao vivo, né? O podcast, como ele é uma mídia que, por exemplo, a pessoa tá ouvindo, geralmente fazendo outras coisas, né? Então ele não tem tanto essa dinâmica quanto do YouTube. Os reviews de podcast, eles são um pouco mais, como posso dizer, elaborados. Agora, eu vejo muito isso na Twitch. A Twitch é impressionante, assim. Na Twitch já comecei eu falando de coisas, aí começa o sujeito brigando comigo, aí no meio o cara tá meio, talvez seja isso mesmo, sei lá, ok, no final tá certo, valeu aí por ter levantado essa ideia, cara. Tipo assim, dá pra ver ali a coisa acontecendo ali naquele ovo cósmico, naquele micro-universo, ele tá lá, passando por todos os estágios, vai da negação pra aceitação, sabe qual é? Tipo, é maravilhoso, né? Mas, agora, sobre esse tema aqui, cara, eu acho... O que eu já peguei de resposta, por exemplo, no Código do Russo, sabe o que o Código Russo virou? Eu tava falando disso hoje com o Alciso, né, que é o que produz comigo, escreve roteiro, faz a pesquisa, mas o Código Russo, ele virou referência de discussão, né? Eu vejo o Código do Russo, ele saindo, as pessoas querem falar assim, cara, como é que as pessoas estão discutindo, por exemplo, sei lá, o Lula é um ladrão, porque ele foi condenado, sei lá o quê. Aí eu vejo alguém soltando assim, cara, escuta esse podcast aqui que mostra que o processo dele foi enviesado. Aí, tipo, aí o cara depois escuta e fala assim, tem uns pontos aí, mas, pô, sei lá, né, também, só tem o Gilmar Mendes falando lá, pô, não tem o Moro, não tem o Dallagnol, mas assim, tipo assim, tu vê que o cara, ele fica ali ele tá em conflito mesmo, ele tá nesse estágio que vocês falaram, saca? E eu quero que o cara se dê isso, né? Porque, assim, o Cálice, ele é criado para as pessoas que acham. E sabe o que é uma coisa? Isso é uma coisa que eu acho que é importante falar. O Cálice, originalmente, ele era um podcast. Ele não era o Cálice, o podcast chamava Mito. Eu tenho uma parte chamada Projeto Mito, né, que ele é criado por conta do mito de que a ditadura militar matou, torturou, mas desenvolveu o país. Sabe? Mas não tinha corrupção. Matava, torturava, mas não tinha corrupção. Então, a ideia do podcast era sobre esse mito. E veja só, é um mito que atravessa os progressistas e a esquerda. Cara, só ver, por exemplo, o próprio Lula já elogiou o plano de governo, o plano econômico do Médici. Sabe qual é? O Delfim Neto tinha trânsito no governo. Gente, o Delfim Neto até outro dia estava escrevendo na Carta Capital. O Delfim Neto. Sabe? É o nível disso. Delfim Neto, gente. O Delfim Neto ainda é uma pessoa que se considera relevante. Sabe? E aí o que acontece? Esse tipo de mito, ele normaliza a ditadura militar como um regime político qualquer. Né? É um regime que cometeu seus excessos. Aí o próximo... Qual regime não cometeu? Sabe? Então você vai criando uma normalização do regime. Então o podcast ele tem como intuito bater nesse tema, até para as pessoas que estão do nosso lado da discussão pararem de ficar repetindo, não, porque na ditadura militar você tinha um planejamento econômico. Quer ver sabe um exemplo? Vou dar um spoilerzinho aqui, um exemplo do que a gente traz no podcast.
A máquina do Brasil Grande, do chamado Brasil Grande, né, da era do Médici, né, a máquina do Brasil Grande, do Castelo Branco, sobre Castelo Branco ali, a máquina do Brasil Grande era o sangue do trabalhador brasileiro. O Brasil, o crescimento econômico brasileiro, ele vem em conjunto com o Brasil se tornar o campeão mundial de acidentes de trabalho. As pessoas trabalhavam em jornadas extenuantes para manter o crescimento brasileiro. Sabe? Então, quando a gente fala, o crescimento do Brasil, o milagre econômico, ele tinha 2 pilares. Um deles era o endividamento do Brasil. Peguei um empréstimo, é aquela que foi assim, é o famoso sujeito que bebe, né? Fala, tô rico, sou rico. Vou gastar o dinheiro todo, amanhã, quando chegar a fatura do cartão, ele se ferra. Final dos anos 70, os anos 80 foi a fatura do cartão chegando, sabe? E, ao mesmo tempo, esse crescimento, ele era criado, né? Ele era sustentado pela destruição das vidas dos trabalhadores, sabe? Então, assim, é esse que é o ponto. Até quando a gente olha e fala assim, o milagre econômico, Gente, o milagre econômico é uma farsa. O milagre econômico é uma farsa. Sabe? E a gente continua repetindo isso. Eu acho, eu tenho quase certeza que eu vou ver as pessoas falando disso, porque tu vê isso reaparecendo na esquerda, cara. Sabe? Isso reaparecendo os progressistas. Eles fizeram alguma coisa. O que eles fizeram? Eles endividaram, eles pegaram um monte de dívida em dólar. Pô, cara, me dá aí $1 bilhão de dólares, eu tô rico durante uns 5 anos da minha vida, uns 10 anos da minha vida eu tô lá, Orlandinho aí, tocando terror, pô. Depois tu vai me ver pedindo dinheiro emprestado, mas é isso. Isso é o governo brasileiro durante a ditadura militar. Tem candidatura importante de esquerda aí, levantando os dados e mostrando que na época houve uma industrialização, etc e tal, né? Mas a verdade é que, assim, determinadas conquistas sociais só foram possíveis com a democracia, entendeu? Ditadura, não tem saúde pública, porra, tem, quando muito, uma Santa Casa lá e tal, SUS, só vem com democracia, querido. Sabe, Álvaro, deixa eu te interromper, tem manda. Um ponto importante sobre isso, que é uma das coisas que a gente vai abordar no programa também, né? O Brasil teve uma epidemia de meningite durante a ditadura militar, né? Que eles tentaram esconder pra caralho! E tu sabe sabe quem foi que conseguiram trazer a vacinação? Pessoal que trabalhava na Uzi Minas, que estava fazendo greve para ser vacinado, porque estava tendo a epidemia de meningite, e foram os trabalhadores que estavam morrendo. Tá de sacanagem. Exatamente. Greve para ser vacinado. Para ser vacinado, cara. Esse Brasil é foda. Esse é o nível do Brasil, cara. Esse é o nível do Brasil da ditadura militar, cara. Os caras tiveram que fazer greve. Tu sabe, cara, que uma epidemia de meningite era algo inédito no mundo. As pessoas não sabiam lidar. É um troço foda pra caralho. Mas ele é tipo Covid, né? Ele tem surtos localizados. O Brasil, a condição sanitária brasileira era tão precária naquela época, né? A época do milagre econômico, né? Cara, tipo assim, que o Brasil conseguiu criar uma epidemia de meningite. É esse que é o nível, sabe? O Brasil conseguiu criar uma epidemia de meningite. Bizarro isso, né? Esse é o nível da parada.